E hoje é dia de eu te ensinar as melhores dicas e truques pro Redmi Note 10 Pro. Esse aparelho aqui que a Xiaomi trouxe com 108 megapixels e muitas coisas bacanas em relação às versões anteriores. Então se você comprou ele ou vai comprar, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você pode estar utilizando nele para deixar ele ainda melhor. Então vai deixando seu like, se inscreve aí embaixo e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não tem o Redmi Note 10 Pro, vou deixar os links todos aqui na descrição, 100% seguro e com o melhor preço do Brasil. Agora, roda a vinheta! Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira dica para o seu Redmi Note 10 Pro. Esse aparelho está incrível e a primeira dica que eu vou te dar é em relação à tela sempre ativa. Ele tem uma tela AMOLED de 120 Hz e a tela sempre ativa ela não vem ativada nesse daqui, não sei o porquê. Então você está perdendo a oportunidade de ativar no seu. Entra aqui nas configurações você clica em tela sempre ativa e aqui na tela sempre ativa você vem aqui ó, na primeira opção, aqui você habilita ela, tá? Aqui a gente tem como que ela será exibida, tá? Deixa eu só abaixar um pouquinho o brilho para não atrapalhar. Exibida por 10 segundos quando tocar nela, né? Ou você pode até desativar aqui e você pode deixar a opção habilitada. E aqui você pode adicionar um tema personalizado, se você tiver interesse, e aqui embaixo tem uns prontos, tá? Eu vou te mostrar os prontos, depois você pode estar escolhendo um para você. Por exemplo, eu vou escolher esse daqui, ó. A gente pode escolher colocar a bateria para aparecer ou não, e as notificações ou não. Eu vou deixar como padrão. Feito isso, você desliga a tela do seu aparelho, tá? E dá um toquezinho nela, ele já aparece o relógio, tá? Gasta muito pouco a bateria isso daqui porque é uma tela AMOLED, então ele está acendendo somente onde necessita, ele não fica a tela toda acesa. Isso é muito bom porque aí você consegue ver as notificações sem ter que ficar ligando o aparelho, isso é muito bacana. E já como um combo, tá? Vamos entrar aqui no combo nessas dicas, tá? Aqui nós temos na parte de baixo, voltando uma tela, quando receber uma notificação com a tela desligada. Ó. Aqui nós temos como colocar um efeito de animação. Então você pode vir aqui e habilitar esses efeitos. Então, ou você deixa desabilitado também, ou põe para ligar a tela, tá? Isso daqui vai funcionar com a tela desligada, chega uma notificação, ele brilha e faz esses efeitos. Infelizmente tem somente 3, mas já é alguma coisa bacana aqui para você configurar no seu Redmi Note 10 Pro. A próxima dica para o seu Note 10 Pro é em relação à personalização da câmera, tá? Entra aqui na câmera, dá pra gente personalizar algumas coisas bem interessantes nela, tá? Aqui na câmera você clica aqui naqueles 3 pontinhos e nas configurações. Aqui você vai descer até aqui na parte de baixo, ó, personalizar, tá vendo ali? Clicou nela, aqui nós temos como personalizar o layout, né? Onde fica as opções, você pode adicionar e retirar ela, pode colocar para cá, pode redimensionar, e depois você vê lá como vai ficar, é algo bem bacana. Os modos da câmera, como você quer que eles apareçam, se você quer que fique uma guia mais ou um painel mais para baixo ou para lateral, você escolhe. Então aqui por exemplo, ó, eu coloquei para cima, então eu venho aqui, ó, puxo para baixo, ele já me mostra as opções. No outro eu tinha que vir até aqui no fundo e no mais, então aí fica à sua disposição qual que você prefere, para baixo ou para lateral. Voltando nas configurações novamente, em personalizar, temos como mudar as cores dos escritos, tá? Aqui estava amarelo, eu vou deixar azul e som, se você utiliza o som do seu smartphone, tá? Então dá para você personalizar algumas coisas bacanas que vão deixar o seu aparelho um pouco mais à sua cara. A próxima dica é uma dica simples, mas que algumas pessoas não sabem. Aqui, essa barra de notificações é a versão antiga, a Xiaomi ela não traz habilitada a versão nova, que eu acho um pouco mais bonita. Se você quiser habilitar a versão nova, você entra nas configurações, clica aqui na parte de notificações e centro de controle, aqui nós temos estilo do centro de controle. Você clica nele e aqui vai ter as duas versões, você clica nela e puxa. Ó. Se você puxar do lado direito, aparece os controles. Se você puxar do lado esquerdo, né, vai aparecer as notificações. Então ele separa as duas, então cabe mais notificações aqui quando chegar várias. Então é bem bacana você ter aí uma escolha, né, para você decidir qual você quer utilizar. A próxima dica é em relação à tela, tá? Em relação à produtividade. Entra nas configurações, tela sempre ativa e tela de bloqueio. E aqui nós temos levantar para ligar a tela e toque duplo para ligar ou desligar a tela. Aqui está dizendo, ó, você pode usar o toque duplo para desligar a tela quando o tema padrão ou clássico estiverem habilitados. Não funciona com tema personalizado, então se você baixar um lá na loja não vai funcionar. 2 toques na tela em locais vazios, né?
pelo menos era para funcionar. Vamos ver aqui. Não vai funcionar. Vamos ver, vamos voltar lá nas configurações aqui, ó. Tela sempre ativa. Toque duplo para ligar ou desligar a tela. Não tá funcionando, viu? 1, 2. Mas para ligar deve funcionar, quer ver? 1, 2. Ligou. Ele só funciona na tela de bloqueio, tá, galera? Então, na tela inicial, não. É somente na tela de bloqueio, tá? 2 toques para ligar, viu a notificação. 2 toques para desligar. Então, aqui você já sabe como funciona. E a outra opção que a gente colocou foi o quê? Levantar para ligar a tela. Então, o celular lá está desligado, eu pego ele, ó. Ele já liga a tela sozinho. Então, se você tirar do bolso, ele já liga sozinho. Você não tem que ficar apertando o botão. Então, se você configurar, por exemplo, o desbloqueio facial nele, já vai ficar bem rápido para desbloquear o aparelho. A próxima dica é para você personalizar ele de uma forma bem bacana. Aqui você vai entrar nas configurações, clique em tela inicial, clique errado, tela inicial, e aqui a gente tem várias opções. Aqui eu vou te passar 3 que eu acho bacana você dar uma olhada e ver se vale a pena você mexer. Aqui você pode, por exemplo, colocar o seu launcher como modo gaveta, tá? Se você quer com o modo clássico, que é tudo na tela única, ou modo gaveta. Ó. Habilitado aqui, por exemplo, ó, você arrasta para cima, ele vai te mostrar os aplicativos, tá? Tá carregando ainda. Então ele mostra os aplicativos, não vai ficar todos aqui na tela, tá? Então aí você consegue separar alguns aplicativos aqui dentro. Eu não curto muito, mas tem essa opção que a Xiaomi colocou. Voltando lá novamente, ó, tela inicial. Aqui na tela inicial você pode vir aqui, ó, tem algumas opções para você mexer aqui na parte de baixo. Clássico, só tem isso daqui para mexer, não tem muito para fazer não. E aqui na parte de trás você pode desabilitar o Google Discover, que é isso daqui, ó. Esse painel aqui de notícias. Se você não utiliza, é legal você desabilitar, porque ele consome um pouco mais de bateria. Bateria eu não digo, mas um pouco mais de memória, porque ele fica em segundo plano atualizando, ele sempre fica funcionando. Então você vem aqui na tela inicial, desabilita e aqui ele já não vai estar mais funcionando. Então é uma opção bacana para você ver se vale a pena você utilizar ou não. Aqui você já consegue ver se você vai utilizar modo gestos ou com botões aqui embaixo no seu sistema. Aí você pode estar escolhendo tranquilamente qual que você quer estar utilizando. Eu gosto muito de utilizar os gestos, então eu deixo sempre aqui. E aqui você pode, por exemplo, tá vendo esse risquinho? Desabilitar essa função aqui, ó. Você habilita e desabilita esse risco que parece com o do iPhone. Então aí fica à sua disposição o que você quer estar utilizando. E a última coisa que eu tenho para você estar utilizando aí, que é bacana, é o mostrar status da memória. Aqui o status da memória é isso aqui, ó. Você vem aqui e ele vai ficar lá em cima, ó. 3.1 GB de 6 GB disponível. Então você consegue ver quanto de memória o sistema está utilizando, se tem alguma coisa consumindo muito ou não. É algo bem bacana para você deixar habilitado. A próxima dica é como desfocar aplicativos. Aqui, ó, nessa parte aqui, você pode ver que fica vários aplicativos, né? Às vezes você tem um aplicativo de banco, aí está aparecendo lá seus milhões guardados. Então, se a pessoa estiver do seu lado e você tiver aqui, por descuido, mostrar essa tela aqui na hora de transferir um aplicativo para o outro, ela vai ver seu saldo. Para você desfocar a tela, por exemplo, esse digitalizador aqui, vamos supor que ele é meu aplicativo do banco, tá ali 5 milhões aparecendo. Segura em cima, clica nessa chavinha aqui, e aqui você vai vir na parte de baixo, ó, desfocar prévia de apps. Aqui em desfocar prévia de apps você volta, né? Aí quando você voltar aqui, ó, olha como ele está, todo desfocado. Então isso serve para qualquer aplicativo, aplicativo de banco, aplicativo jogos, qualquer coisa que você quiser. Você deixa ele aberto aí, ó. Por exemplo, eu vou deixar nas configurações, deixa as configurações abertas, vem aqui, chavinha, desce até aqui, ó, desfocar prévia de apps e prontinho, ele já está desfocado e protegido. A próxima dica é uma dica muito legal, você vai curtir demais. Mas antes, deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com quem tem um Xiaomi Redmi Note 10, 10 Pro ou 10 Pro Max, porque essa dica é muito bacana e é legal você compartilhar com seus amigos. Aqui eu vou te ensinar a ver vídeos do YouTube enquanto você utiliza o seu aparelho, tá? Para você fazer isso, o que você vai fazer? Abre aqui o gerenciador de tarefas, clica em janela flutuante e aqui você vai abrir o Google Chrome, tá? O YouTube não está disponível lá. E aqui você vai abrir o YouTube. Aqui eu já deixei meio testado, né? Então vamos supor aqui que eu estou ali no YouTube. Vamos abrir um outro vídeo, ó. Eu posso escolher qualquer um. Vou escolher esse aqui, ó. Coloquei o YouTube, ó. A propaganda. O povo odeia, né? Mas é assim que a gente sobrevive. Eu também odeio, tá? Então, beleza. Rodando o vídeo. Rodando, né? Aí o que você faz? Você pega aqui na parte de cima, ó, e arrasta aqui pro cantinho, ó.
tá ali bem pequenininho. Então aí você pode utilizar seu celular normalmente, tá? Deixa eu baixar aqui, senão vai atrapalhar você me ouvir. Então você pode utilizar o celular normalmente, quer abrir um outro navegador, você consegue. Eu acho que se eu abrir aqui ele vai aumentar, não vai funcionar. Mas aí você pode abrir tranquilamente outros aplicativos, ó. Você pode jogar ele de volta aqui, como janela flutuante. Dá um play antes, né? Depois você joga para lá. Então se você quer ver uma notícia ou ouvir uma que está no YouTube, sem ter que ficar só no YouTube e vendo outras coisas, você consegue por aqui. Isso serve para outros aplicativos também, Facebook, WhatsApp, você consegue fazer com qualquer um. Então eu consigo, por exemplo, vir ver minhas fotos enquanto roda um vídeo, ó. Vídeo rodando ali e minhas fotos rodando aqui. É algo bem útil, tá? Então, fica essa dica e bora para a próxima. A próxima dica é para você utilizar dois aplicativos como tela dividida. Para você fazer isso é simples. Entra nos recentes, clica no aplicativo que você quer dividir aí, ó, e clica nesses dois risquinhos. O de baixo é a tela flutuante que eu te ensinei. E aqui é a tela dividida. Você vai ter ele lá em cima, ele vai te perguntar qual outro aplicativo você quer. Você pode, por exemplo, também abrir o YouTube para você ir vendo um vídeo com um tamanho maior, né, por exemplo, e vir ver as fotos também, tá? Você consegue fazer tranquilamente isso. Então você consegue ter duas formas de utilizar os aplicativos. Uma coisa bem bacana, você consegue, por exemplo, pôr a calculadora em cima e a sua tabela de contas embaixo, para não ter que ficar indo para lá e para cá, testando, trocando de aplicativo para fazer, ó, por exemplo, aqui a calculadora, aí eu vou lá para as notas, aí eu volto para a calculadora, aí você tem que ficar decorando o número e muitas coisas do tipo. É algo bem útil para o seu dia a dia. A próxima dica é para você que gosta de jogar no seu Redmi Note 10 Pro. A dica é muito bacana. Entra aqui na segurança. Aqui na segurança, você vai vir aqui na parte de baixo aqui, ó, e vai clicar em Game Turbo. Aqui em Game Turbo, você clica nessas configurações. E aqui você vai deixar ele habilitado aqui na primeira opção. E você vai descer até no final aqui, ó, configurações adicionais. Vai escolher os seus jogos favoritos. E aqui você vai vir até embaixo e vai colocar tudo no máximo aqui, ó. Tá vendo a diferença de imagem? Depois que você estiver dentro do game, você vai ter uma imagem muito mais colorida, mais ressaltada e muito mais, digamos, clara. Você vai conseguir enxergar muito mais dentro dos seus games. Aqui em cima tem algumas coisas também que você pode configurar, tá? Modo de gestos, se você quiser modo Pro, por exemplo. Aqui temos a área de toque, para você não sair do aplicativo sem querer. E aqui atrás você tem algumas outras funções legais que você pode melhorar a sua usabilidade dentro dos jogos. A próxima dica é para você que curte gravar a tela do seu smartphone. A Xiaomi trouxe já um gravador de tela nativo, isso já vem há muito tempo vindo, né? Mas tem algumas funções bem bacanas que você pode configurar. Ó. Aqui você vai ter que abrir a tela aqui, abaixa novamente, procura o gravador de tela, ó, ele está aqui embaixo, segura nele. Aqui ele já vai abrir onde estão as suas gravações. Clica nas configurações, aqui você consegue fazer algumas alterações bem interessantes para o seu aparelho, tá? Onde vai sair a fonte de áudio, a orientação da tela, se você quer deitada de pé, a qualidade do vídeo, ó, dá para pôr até 100 MB por segundo, então é praticamente um 4K, né, em relação a bitrate. A resolução é 1080, tá, mas a qualidade ali em bitrate você consegue colocar o máximo suportado. Temos taxa fixa de quadro, temos aqui como gravar em até 30 frames, bloqueador de tela para parar, bloquear a tela, se você bloqueia ele desliga a gravação. Tem várias funções que você pode fazer por aqui. Aí para você gravar é simples, ó, vem aqui, clica no gravador, ele vai aparecer aqui embaixo gravando, aí você vai, faz a sua gravação, tá? Consegue gravar, aí você vem aqui, pausa e beleza, ó, já tá aqui. Quer compartilhar? Já vem aqui, corta ele, ó, pode cortar do jeito que você quer, diretamente no seu celular, salva ele e manda pro WhatsApp da família. A próxima dica é importante para você que tem bastante aplicativo instalado. Entra aqui nas configurações de apps, né? Clica em apps e aqui você vai clicar em permissões. E aqui em permissões você clica em início automático. Aqui vai aparecer todos os aplicativos que têm permissões para iniciar com o seu dispositivo. Então imagine que você tem um monte de aplicativo aí e todos eles iniciando junto. Você imagina a baderna que não fica nesse aparelho. Aqui, por exemplo, eu não uso o Carrossel, não uso o Google Pay, por exemplo. Mas aí você imagina, ó, tem vários. Aí eu boto aqui ó, um monte para iniciar. Eles vão subir lá para cima agora, ó. Subir lá para baixo não dá, né? Então, eles estão todos aqui. Então você pode vir, ó, desabilitar os aplicativos que você não utiliza para economizar memória RAM e bateria quando o seu aparelho ligar. A próxima dica é interessante para você que já tem o aparelho há um bom tempo, tá? Essa dica você tem que lembrar para futuramente. Entra na segurança, aqui você vai clicar em limpeza profunda aqui em cima, ó. Limpeza profunda
e aqui ele te dá uma varredura de todos os arquivos, aplicativos e fotos e vídeos dentro do aparelho. Então, de tempos em tempos é bom você vir aqui e procurar quais estão gastando mais armazenamento, principalmente se você tem um espaço limitado dentro do aparelho, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui os jogos, né? Sem uso por 2 dias, sem uso, recente e tal. Você pode vir aqui, ó, seleciona todos que você quer, instala tudo de uma vez só. Você não precisa de um por um. E também em arquivos, é que aqui eu não tenho arquivos, mas às vezes você baixa coisa da internet, vai ficar salvo aqui. Então você pode entrar por aqui, ele vai estar os arquivos aqui, vai te mostrar do maior para o menor, isso que é interessantíssimo, e você pode vir deletando. Tem vídeo, tem foto, você pode fazer uma limpeza bem bacana dentro do aparelho, diretamente por aqui. Então não baixa aplicativo de fora só para isso. A próxima dica eu acho que muitas pessoas não utilizam. Quando você vai transferir um arquivo pesado, por exemplo, 1 GB, 2 GB para um amigo, normalmente o que você faz? Você conecta no computador. O que você pode fazer é utilizar o ShareMe, que é um aplicativo já da Xiaomi, aqui dentro do aparelho. Você pode pôr aqui as permissões tranquilamente, e aí você escolhe, você quer receber arquivo ou enviar. O seu amigo vai lá na Play Store, baixa o mesmo aplicativo, tá? O mesmo aplicativo, coloca para receber. Aí ele vai ficar com essa janelinha aqui, ó. Enquanto ele está com essa janelinha, você clica em enviar, você seleciona aqui, enviar, aí você clica, por exemplo, você quer Bluetooth ou você quer por câmera, para escanear aquele código que apareceu lá nele. Você que escolhe, tá? Por exemplo, aqui o ShareMe, ele vai me abrir a câmera, vamos lá. Ele vai pedir para mim colocar aqui, ó. Eu posso escanear ou ele já está procurando nas redondezas, entre aspas, tá? Então aí você fica à vontade para escolher. Feito isso, ele já vai iniciar a transferência rápida entre um aparelho e outro. Isso é muito bom para transferir arquivos grandes e muitas pessoas acabam nem utilizando esse aplicativo gratuito que a Xiaomi disponibiliza. E a próxima e última dica para o seu Redmi Note 10 Pro é em relação à velocidade, tá? Ele já é um aparelho rápido, mas a gente gosta de mais velocidade. Entra nas configurações sobre o telefone. Aqui você vai clicar em todas as especificações e aqui você vai vir aqui embaixo, ó. Vamos ver, eu acho que é a versão da base? Não. Então deve ser o quê? Versão do MIUI, ó. Clica várias vezes aqui, ó. Agora você é um desenvolvedor, tá vendo? Vai voltar uma tela, vai voltar outra, vai descer até a parte de configurações adicionais e aqui vai ter opções do desenvolvedor, que é o que a gente habilitou ali atrás. Clica nele, desabilita a atualização automática quando o celular reiniciar, desce até aqui embaixo, ó. Vai ter essa opçãozinha aqui, ó. Cadê? Mais para baixo, aqui. Escala de animação da janela, transição e animator. Todos esses você coloca para 0.5, tá? O aparelho vai ficar muito mais rápido para abrir as janelas, ele vai diminuir a velocidade, aumentar na verdade a velocidade que ele abre as janelas, então se o aplicativo já estiver pré-carregado, ele vai abrir muito mais rapidamente. Então é uma dica bem bacana para você que fica trocando de aplicativo direto e gosta de uma agilidade maior no seu aparelho, beleza? Então galera, esse é o vídeo de hoje, essas são as melhores dicas e truques para o Redmi Note 10 Pro. Se gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha com seu amigo que tem um aparelho desse ou está pensando em comprar. Se quiser comprar ele, vai ter links na descrição. Não se esquece, ativa o sininho de notificação. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.